Oi, Gabriel. Oi, pessoal da Finafísio. Oi, Carlos. Oi, professora Cíntia, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Que bom ter você aqui hoje com a gente, conversando, né? Na verdade, bater um papo, um pouquinho. Coisa que a gente já faz A com certa alegria, rotina, né? a alegria é toda minha, satisfação É. imensa. Você quer se apresentar, Carlos? Eu achei que era importante você fazer essa apresentação, porque você hoje está num cenário onde você consegue fazer várias representatividades, né? E aí hoje, Uhum. com a gente aqui enquanto Cognita, você hoje vai estar em qual persona? Se é possível isso, né? Bom, o meu nome é Carlos Francisco da Silva, eu sou fisioterapeuta, formado pela UFPE lá há alguns anos atrás, em 1999, e hoje eu sou advogado e consigo dedicar esse exercício da advocacia em defesa da fisioterapia. Então, eu sou advogado da FENAFísio, sou advogado da Associação das Empresas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui de Pernambuco, a APESFIP. Eu estou vendo que minha presidente já está assistindo a gente, Tereza Pedrosa, já está aqui, está É, aqui, soltando já está. beijinhos, né? Pois é, então, sou advogado da associação lá do Paraná também, da Abrasfid, então a gente está nessa luta, militando aí em defesa da fisioterapia, do fortalecimento dessa profissão. E Agora tô. Cíntia, está Acho que é me a minha ouvindo? conexão que deve estar ruim. Será? Acho que é a sua conexão que Pois falhou, é, me parece. pois é. Mas avisa para o Álamo que eu estou aqui no Instagram, um WhatsApp aberto no computador. Ah, tá. O meu também tá, Se viu? Qualquer coisa a gente pode. O meu também tá aberto, tá bom? Pronto, então, se a Alice estiver por aí, puder ajudar também. Claro. Então, como eu estava falando, a gente faz essa advocacia e tem traçado, tem firmado parcerias importantes com essa parceria com a Cognita, que me engrandece muito, que me orgulha muito e que me deixa muito satisfeito. Na pessoa da professora Cíntia, de Aponira e de minha amiga Pepita Durão. Isso, querido. E assim, eu já peço permissão, minha gente. Se em alguns momentos eu sair um pouco da história do Dr. Carlos e sair o Carlinhos, é porque eu tive a honra de Ah, poder ensinar, tá lá na graduação lá atrás com o Carlos, e hoje a gente se reencontrar tem sido uma experiência maravilhosa. E esse diferencial de Carlos é importante porque ele vem com o olhar da formação do fisioterapeuta, né? Que atua, não sei hoje se você ainda está atuando como fisioterapeuta, e aí, na hora que você faz isso, na hora que você faz toda a sua formação na área do direito, isso eu acho que deve ter aberto muito sua mente para poder entender as nossas especificidades, não é? Onde é que entram as nossas dificuldades e por aí vai. E aí, a nossa conversa de hoje é a respeito dessa questão da telesaúde, né? Que era algo que a gente começou a escutar uns 2 anos atrás com a medicina, quando foi liberado para a medicina fazer, né? Na época, a telemedicina. E que sempre vinha todo esse questionamento para a gente, enquanto fisioterapeuta, nessa área da reabilitação de uma forma geral, né? Sempre, e a gente sempre também teve muita dificuldade nesse processo de aceitação da utilização de ferramentas remotas, inclusive com muito receio de que isso fosse um sinônimo de perda de qualidade, né? E isso se reflete na nossa formação, quando a gente não é, a grande maioria das pessoas não é favorável ao ensino EAD e por aí vai. Mas aí, quando a gente se deparou nessa questão da pandemia, houve um consenso que era preciso dar continuidade a todo esse atendimento dos nossos pacientes. E aí, para a gente poder disparar e iniciar a nossa conversa, Carlos, a gente fez uma enquete
sobre como as pessoas, né, que nos seguem, se eles estão aderindo ou não estão aderindo à questão da telesaúde, né? E 70% das pessoas que responderam disseram que não estão aderindo e 30% só estão aderindo. No teu olhar, né, por esses cenários todos por onde você circula, o que você acha que poderia justificar ou tentar explicar o porquê, onde a gente já está há quase 2 meses de isolamento social, né, na grande maioria dos estados do Brasil, a grande maioria das pessoas tem serviço, são vinculados a algum serviço, né, quem trabalha em home care e tal. Por que a gente ainda tem 70% de não adesão? Como é que você consegue enxergar isso? Eu acho que é insegurança. Eu acho que tem muito a ver como o fisioterapeuta se vê no ponto de vista dos aspectos de sua autonomia e de sua capacidade de agir, a sua atuação do agir fisioterapêutico, agir da terapia ocupacional. Eu acho que tem muito a ver com segurança. E nesse momento, esse debate todo, eu tenho ouvido algumas questões que refletem um pouco, de certa forma, a veracidade desse meu pensamento. Só para lhe situar, a medicina regulamentou isso no ano de 2002. Foi em 2002. Veja, 2, ou seja, 18 anos. Certo. Uma resolução do CFM, a resolução 1643, lá de 2002. A gente vem trazer esse debate agora para a profissão da fisioterapia em razão dessa pandemia. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da resolução 516, suspendeu os efeitos de um artigo lá do Código de Ética. Esse artigo 15 do Código de Ética diz que é proibido o fisioterapeuta promover consulta e atendimento de forma não presencial. E aí a resolução, agora a resolução do teleatendimento fisioterapêutico, suspende os efeitos, possibilitando ao fisioterapeuta de agir nesse sentido de forma remota por tempo determinado, enquanto essa resolução ela tem efeitos temporários. Temporário, isso. Temporário. Então, eu acho, e a gente vê esse debate, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta um setor onde a gente tem muitos fisioterapeutas atuando dentro desse setor, que é da saúde suplementar, nessas relações com as operadoras de plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já se manifestou oficialmente, por meio de notas técnicas, reconhecendo que a telesaúde é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde e não discriminou esse ou aquele tipo de atendimento, simplesmente se manifestou no sentido de que a telesaúde é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, fez questão de dar a nomenclatura telesaúde, ou seja, usou uma nomenclatura classificando a telesaúde como gênero, o gênero dentro do qual existem outras espécies, como, por exemplo, a telemedicina, o teleatendimento fisioterapêutico, o teleatendimento da psicologia, o teleatendimento da fonoaudiologia. Tem gente chamando telereabilitação, né? Cada um foi arrumando nomenclatura, mas o que eu achei interessante, bacana, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que classificou esse sistema como telesaúde é o capítulo, e os subcapítulos você tem as várias modalidades que devem ser regulamentadas por cada profissão. E no meio desse debate eu estou vendo muita gente questionando a efetividade ou a capacidade do fisioterapeuta de tomar uma decisão nesse sentido. Então eu acho que o que expressa esse resultado dessa pesquisa que você aferiu aí
no perfil da Cognita, eu acho que tem muito a ver com a insegurança, mas é uma insegurança que não se reflete somente no que diz respeito à telesaúde. É uma insegurança que diz respeito a como o profissional ele se vê dentro do sistema de saúde brasileiro. Isso. A gente tem que repensar isso como academia, como associações, como sistema. Como é que o profissional que está saindo, que está no mercado hoje, como é que ele se enxerga? Porque assim, foi dada para a gente, a partir dessa alteração, né, com a resolução 516, para tirar aquela questão do código de ética, como você colocou, foi dado para a gente toda a autonomia para ter uma tomada de decisão. O paciente é seu, porque inclusive a gente não está nem falando aqui sobre o paciente do Covid, que tem essa patologia, que precise de uma assistência. A gente está falando aqui dos nossos pacientes, que já estavam sob nossa responsabilidade, que nesse processo meu do cuidado, eu já tenho um diagnóstico funcional, porque independente aqui se é um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, se é um fonoaudiólogo que esteja acompanhando a gente, ou um psicólogo, ou seja, a grande maioria desse grupo, né, dos pacientes já eram nossos e a gente já tinha essa análise do diagnóstico. Eu já tenho um planejamento terapêutico que eu já colocava em prática com os objetivos que eu teria que alcançar. Então, assim, mudar da modalidade, né, essa insegurança, ela está persistindo um pouquinho, mas se a gente conseguisse, de alguma forma, voltar e focar nesses aspectos terapêuticos, entendendo qual é a minha autonomia, talvez isso fosse uma quebra desses paradigmas para a resistência. Algumas pessoas foram colocando aqui, por exemplo, o Gabriel, ele levantou que dentro da formação e dentro da experiência desse profissional, que é algo muito novo, isso é totalmente novo. Como administrar essas ferramentas e como trazer essa família para dentro. Algumas pessoas, inclusive, Carlos, quando a gente tem feito as nossas mentorias e as nossas conversas, a gente tem visto também que como eu trazer esse processo de educação em saúde para essa telesaúde, entendeu? Porque muitas vezes, independente se eu vou fazer uma orientação, se é um processo de monitoramento, se é um próprio atendimento, eu já tenho que ter tido uma prática antes com esse meu paciente de educação em saúde, que é trabalhar com ele, inclusive, o processo dele assumir esse processo dele de cuidado, né? E parece que isso é uma coisa nova para o fisioterapeuta e para os profissionais de uma maneira geral, a gente entender que esse paciente ele pode ser corresponsável. Você concorda um pouco com isso? Eu concordo. Eu queria tocar num ponto, aproveitar esse gancho que você deixou aí, para tocar num ponto que eu acho fundamental, que profissionais fisioterapeutas, faculdades, professores, universidades, os profissionais, os estudantes, repensem no que está estabelecido nas diretrizes que estabelecem como deve ser as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em fisioterapia, para a gente repensar se o profissional que está sendo formado, se ele é um profissional que tem essa capacidade de fazer essa leitura, de fazer esse olhar, né? Apto a desenvolver, por exemplo, eu estou aqui com uma colinha aqui, o artigo 4º, apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção, reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Então, o fisioterapeuta, ele está saindo, a sua formação é nesse sentido, ele está saindo da formação e está preparado para promover saúde, para prevenir, para proteger, né, dentro de um sistema de saúde tão complexo quanto o nosso. Então, eu acho que você está coberta de razão, eu acho que tem uma correlação direta com essa questão da gente rever a nossa formação, rever o nosso potencial que a gente tem para atuar hoje, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista técnico, né? Eu estou vendo aqui, inclusive, que tem um monte de professores aqui acompanhando, viu, a nossa conversa. É bom porque a gente já vai também fazer um questionamento nesse processo de formação, porque a gente está falando de pessoas, novos profissionais que estão caindo no mercado, né? Então, essa poder trazer enquanto egresso, quem puder colaborar aí nos comentários aí do nosso bate-papo é interessante, porque é através dos egressos que a gente consegue ver como essa formação ela está tendo impacto diretamente nesse mundo de trabalho, né?
Antes da gente continuar, Carlos, enveredando por esse lado aí, dessa questão da autonomia da formação, algumas pessoas também já perguntaram aqui sobre essa questão das operadoras dos planos de saúde. Ou seja, a questão de como esse pagamento ele pode acontecer, essa remuneração, né? Então, assim, eu, enquanto profissional de saúde, independente da minha profissão novamente, eu estou atuando e estou oferecendo serviço para esse meu paciente. E claro que eu posso e devo cobrar, né, por esse serviço que eu estou prestando. A gente tem duas modalidades hoje de atendimento. Eu posso ter um paciente particular e posso ter um paciente que vem pelo plano de saúde. Eu percebo que essa dificuldade, ela acontece nesses dois mundos. Não é só, porque algumas pessoas colocaram aqui e disseram assim, será que o fato das operadoras não estarem pagando, apesar da ANS ter considerado, né, poderia ser um impedimento, ou não? Mas eu tenho visto que parece que as operadoras elas já aderiram, já mostraram já têm trazido suas normativas, já têm dado as orientações aos serviços credenciados, não é? Eu acho que é por o obstáculo que a operadora coloca não deixa de ser um fator desestimulante. De fato a gente tem é muito heterogêneo esse comportamento das operadoras. Se você comparar Pernambuco com o Paraná, por exemplo, a realidade lá de Santa Catarina, a gente vai ver, eu tenho ouvido relatos de operadoras que têm facilitado mais esse processo lá no Paraná. A nossa presidente da Canafis, doutora Marlene Isidro Vieira, é de lá. Eu tenho visto da associação de lá, então a gente escuta algumas coisas de lá. Aqui em Pernambuco, eu tenho conversado com o doutor Iapondira, que também é da Cognita, também é da Apesfito, e é a vice-presidente da Fenafísio. A doutora Iapondira também tem me relatado alguns avanços com relação à operadora de saúde. O obstáculo colocado pela operadora desmotiva, sim, desmotiva. Mas eu acho que isso também o próprio comportamento da operadora é resultado do nosso papel social e político dentro do sistema de saúde, professor. Me permita, eu vou insistir nisso, porque, veja bem, quando eu me formei em fisioterapia lá em 1999, eu me lembro que naquele ano foi protocolado no Congresso Nacional um projeto de lei chamado Projeto de Lei do Ato Médico. Sim. E aquilo era um mal-assombro na vida da gente. E veja, o projeto de lei do ato médico... E a gente atribuía a ele nosso insucesso que a gente poderia ter no futuro, não era? A gente tinha um travamento ali. Era um travamento, era uma política ofensiva muito grande do Conselho Federal de Medicina. E, veja, esse negócio tramitou 13 anos no Congresso Nacional. 13 anos. Em 2013... teve um desfecho totalmente desfavorável para eles no ponto mais nevrálgico que a gente pode considerar, que é a questão da privatividade do diagnóstico e da prescrição do tratamento. Isso foi vetado. Ou seja, a lei que regulamenta a profissão da medicina, que era o ato médico, que virou lei, está vetado quando diz que diagnóstico e prescrição é atividade privativa do médico. Quando a presidência vetou, o diagnóstico e a prescrição terapêutica deixa de ser privativo do médico, como nunca foi, e é de todo profissional de saúde, respeitada das suas competências técnicas. Isso dá total autonomia da gente para a gente estabelecer um diagnóstico, para a gente prescrever um tratamento, estabelecer objetivos desse tratamento, a forma como vamos monitorar esse tratamento. E agora, essa crise toda veio trazer uma possibilidade da gente fazer isso de forma remota. Por que meios? Eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que isso vai ter muitos desdobramentos ainda, não é? E provavelmente ainda vai deixar alguma consequência pós-pandemia, né? Porque após essa experiência toda que a gente está tendo, provavelmente ele serviu como uma espécie de quase piloto para a gente verificar o grau de efetividade, de resolutividade que essa ferramenta ela pode trazer, não é? Sem querer aqui mesmo a gente deixar bem claro que a gente não está querendo levantar a bandeira, nada contra o atendimento presencial. Mas é uma reflexão que precisa ser feita. Até porque tem alguns pacientes em algumas situações que o tratamento, né, a intervenção, a assistência não consegue chegar, né, de uma forma de qualidade, né? O que é que a gente precisa deixar claro? O atendimento remoto, o teleatendimento, ele não vai substituir nunca o atendimento presencial. Isso. Nunca. Agora,
existem situações excepcionais onde ele vai ter que existir, onde se faz necessário que ele exista e o profissional possa fazer isso sem estar incorrendo em uma infração ética. É isso que essa resolução atual permite. Agora, uma coisa é certa, professora, veio para ficar. Esse negócio veio para ficar. Né? Esses dias eu assisti uma reunião, onde nessa reunião estava o presidente da ANS e juristas e presidentes de operadoras de plano de saúde, e eles dizem, veio para ficar. Telesaúde veio para ficar, veio para revolucionar tudo isso. Agora, nunca vai substituir o toque, nunca vai substituir o atendimento presencial, nem para o fisioterapeuta, nem para o médico, nem para o nutricionista, nem para o psicólogo, nem para o terapeuta ocupacional, nem para o TO, para ninguém. Agora, existirão nós teremos circunstâncias em que se fará necessário e que a gente possa fazer isso sem constrangimento, né? Sem constrangimento e com segurança, acima de tudo. Com total domínio da situação, inclusive, sabendo exatamente onde a gente quer chegar, né? Eu acho que isso é importante, a gente deixar isso bastante claro, né? E aí eu acho que muitas vezes o profissional não sabe nem onde quer chegar quando faz o atendimento presencial. É nisso que eu estava querendo chegar, porque veja, na atual circunstância do que a gente está falando, inclusive a nível ambulatorial, os nossos pacientes, eles já eram nossos, a gente já estava numa assistência. A gente teve uma interrupção nesse processo de tratamento. Então, teoricamente, eu sei exatamente os objetivos que eu teria que alcançar. Então, esse não deveria ser um entrave, mas parece que ainda é um entrave, entendeu? Então, eu acho que era exatamente esse era um dos pontos que eu estava querendo que a gente chegasse nele, para a gente conseguir também aprofundar. Ô, Carlos, algumas pessoas estão perguntando aqui, a gente não estava nem querendo entrar muito nesse mérito do financeiro, algumas coisas, porque você tem conversado bastante sobre esse assunto, né? Eu já assisti várias lives e assim, parece que isso é um assunto que ainda tem muita coisa a ser respondida, né? Tem Amanda Bello, ela é terapeuta ocupacional. Amanda. Isso. Ela está perguntando se para o SUS esse tipo de atendimento já foi reconhecido também. Se existe algum... Você sabe dizer alguma coisa? Não, o SUS tem uma portaria, que é a portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde, que trata especificamente da telemedicina. Tá? Certo. No dia 19 de março de 2020, o Conselho Federal de Medicina enviou o ofício 1756, eu acho interessante estudar esses documentos, o ofício 1756 do CFM para o Ministério da Saúde, e no outro dia, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde publicou uma portaria provocado pelo... Mas nunca é demais lembrar que o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele era do CFM, era agente do CFM, muito ligado, e aí publicaram a portaria 467 do Ministério da Saúde. É o que tem hoje no SUS. É o que tem no SUS. Eu desconheço qualquer regulamentação no que diz respeito a teleatendimento fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional. A gente não está nem fazendo, ressaltando as pessoas que estão entrando aqui na live, mas eu não podia deixar de registrar a presença do nosso presidente aqui do CRAFIT 1, doutor Silano Barros. Que bom. Se puder contribuir aí, né? Como também doutor Marcelo Dourado, ele faz parte da assessoria jurídica do CRAFIT 7. Né? É o procurador jurídico do CRAFIT 7, né? Exatamente. Então é bom porque a gente já pode trazer algumas coisas. Veja só, a pergunta que Marcelo colocou há pouco tempo, inclusive, que era sobre essa questão dos pacientes novos, né? Porque dentro da resolução da 516, ele fala um pouco sobre isso. Mas assim, antes da gente entrar nesse ponto, Carlos, a gente aqui já usou vários termos. Telesaúde, telemonitoramento, teleatendimento, já tem trazido. Quando a gente faz um resgate de todas as legislações que estão vigentes, sejam no nosso próprio conselho, como da ANS, com aquelas notas técnicas que saiu, quanto eu até peguei um guia do Ministério da Saúde que foi publicado, um trabalho ficou bem interessante, esse guia. A gente pode até disponibilizar depois no nosso bio, que é um guia de avaliação, implantação e monitoramento de programas e serviços de telemedicina e telesaúde. Foi publicado em agosto de 2009. Veja, a pandemia só foi aparecer mais para frente. Mas 6 meses antes, esse material já estava também começando a ser disponibilizado. Mostrando que você já vem falando dessa questão de que algo vai acontecer
pós-pandemia. Mas o que a gente tem visto é que a gente tem uma variedade de termos. E às vezes, quando a gente se vê, a gente está discutindo para ver qual é o melhor termo que se encaixa. Isso parece que é um problema grande da nossa formação também. Quando a gente já vem discutindo isso há muito tempo. A gente vê, por exemplo, os procedimentos fisioterapêuticos, como a gente também tem no terapia ocupacional, provavelmente nas outras profissões. A gente tem algo a seguir e muitas vezes a gente não segue. E isso vem desde a formação, né? O aluno ele entra numa sala de aula, numa disciplina, a conversa usa um termo, o professor usa um termo. Quando ele sai e vai para outra aula de 10 às 12, é um outro termo. Né? A gente tem essa dificuldade para uniformizar. Eu acho que também esse é um momento para a gente também, se a gente puder trazer, que não tem importado muito qual é o nome do procedimento, né? Se foi uma teleconsulta, teleconsultoria, teleatendimento, né? O que importa é que a gente está falando aqui da telesaúde, que é a utilização dessa tecnologia remota. E cabe a mim, enquanto fisioterapeuta, fazer a intervenção que eu achar cabível e prudente para a necessidade do meu paciente naquele determinado momento. O que você acha sobre isso, sobre essa dificuldade da uniformização de termos, que parece que isso é geral, né? Tá. Primeiro é a gente entender isso. O termo telesaúde. E telesaúde é com 2 S. Na nossa publicação no saiu com uma, foi? E o meu nome saiu sem R. E o meu nome saiu sem R. Depois você consertou, não foi? Foi. Então o problema não foi só na questão ortográfica também, não. Vamos pensar que foi de formatação. Foi. Então, assim, telesaúde seria o gênero, seria onde cabem vários tipos de teleatendimento. Tá? Então, telesaúde é a modalidade de assistência à saúde por meio remoto através do uso de tecnologias. Telesaúde é isso. Quem pode usar a telesaúde? Qualquer profissional que o seu Conselho Federal tenha regulamentado aquela prática. Por exemplo, o psicólogo que está regulamentado o seu conselho, ele vai fazer o teleatendimento psicológico. O médico, ele faz a telemedicina. Nós, fisioterapeutas, fazemos o teleatendimento fisioterapêutico. Eu acho que é bom a gente padronizar isso. O terapeuta ocupacional faz o teleatendimento terapeuta ocupacional. Eu acho que na nossa resolução chamaram como sendo teleconsulta, não foi? Aí teleconsulta, sim, telemonitoramento e teleconsultoria, não foi? Pois é, então veja só. Então você tem telesaúde, como englobando todos os profissionais da área de saúde. No nosso caso, você tem o teleatendimento fisioterapêutico. Eu quero falar do teleatendimento fisioterapêutico, mas porque é especificamente a resolução 516. Isso. Tá? E aí, ou teleatendimento fisioterapêutico ou teleatendimento terapeuta ocupacional. E aí você vai ter 3 submodalidades, vamos chamar. Você vai ter segundo o artigo 2º dessa resolução. Você vai ter a teleconsulta, que a teleconsulta é o quê? É a consulta, é a anamnese. O exame físico fica limitado, porque você não vai ter palpação, você tem uma limitação no que diz respeito ao exame físico. Mas você pode... E eu acredito que as associações de especialidades, o fisioterapeuta é muito criativo e é pesquisador nato, gosta de ciência, gosta de pesquisa, vai desenvolver essas técnicas de avaliação fisioterapêutica, de anamnese, de exame físico. Então, por meio da anamnese, você estabelece um diagnóstico, não é? E você trata o plano de tratamento. E aí traz o segundo termo, que é o telemonitoramento, é o parágrafo 2º. Aqui, o telemonitoramento ele é citado como acompanhamento à distância do tratamento fisioterapêutico, né? Isso. Eu vejo um problema aí, porque esse termo telemonitoramento ele já é bastante utilizado por fisioterapeutas da atenção domiciliar, né? Sim. Fisioterapeutas que atuam na atenção domiciliar, eles fazem esse tipo de monitoramento de parâmetros assistenciais por meio de recurso tecnológico. Então, às vezes, até no relógio mesmo, no celular, no computador, o fisioterapeuta está recebendo indicadores assistenciais, parâmetros fisiológicos do paciente por meio dessa tecnologia. E lá eles chamam isso de telemonitoramento. E a resolução diz que telemonitoramento é o acompanhamento à distância da aplicação terapêutica. Então, veja, a gente tem um problema de nomenclatura. Isso. E a teleconsultoria consiste na comunicação entre profissionais, né? Profissionais
prestando teleconsultoria um para outro profissional. Então, basicamente, essa nomenclatura. Eu gosto dessa nomenclatura, não é? Telesaúde. E aí, já que você registrou a entrada desse ano, deixa eu registrar a entrada da minha filha aqui. Gabriela Leite acabou de entrar, eu não posso deixar de registrar a entrada de Gabi, minha filha, e de Gladys também, que é nossa associada lá de Santa Catarina. Então, eu gosto dessa estrutura, professora. Telesaúde, e aí cada profissão vai utilizar a sua nomenclatura. Nós utilizamos teleatendimento fisioterapêutico, que se dá de 3 formas: teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Pronto, mas assim, eu tenho algumas ressalvas sobre algumas dessas coisas, pelo que a gente vai lendo, entendendo um pouco do que a gente já vinha prendendo na questão do próprio referencial de procedimentos, né? Onde a gente ficou batalhando anos. De quando é o procedimento, a resolução de procedimentos? Que eu não me lembro. A de procedimentos. O referencial, né? Tá falando? Isso. O referencial, eu acho que é de 2012. Veja, 2012. Desde 2012 que a gente vem batendo nessa tecla, que a gente faz a nossa avaliação dentro de uma consulta fisioterapêutica, né? E aí a gente fala muito, o que você vai fazer com o seu paciente? Eu vou fazer uma avaliação. Não, você vai fazer uma consulta, e nessa consulta você vai fazer uma avaliação seguindo os critérios que você julga, né? Você não faz uma sessão, você faz um atendimento, né? Então a gente já vinha batendo, mas eu acredito que pela brevidade e necessidade da publicação dessa resolução 516, acredito que manter todos esses termos, esses conceitos e outras discussões deve ter sido um pouco difícil. Mas, enfim, o que a gente está querendo chamar a atenção aqui, que não importa necessariamente qual é o tipo... o Marcelo está falando que foi desde 1997 que começou esse estudo sobre os referenciais. Mas não importa para a gente qual é a nomenclatura que você vai dar. A gente vai pegar esse guarda-chuva maior do gênero de telesaúde e cabe a mim, na hora que eu vou fazer o meu registro, que ele é obrigatório, eu dizer o que é que eu fiz naquele momento, qual era o objetivo dele, quais foram os resultados obtidos, e aí não tem problema nenhum. Não é isso que vai ser o problema sobre receber ou não receber, ou responder algum processo futuro de algum ponto de vista ético ou não, né? Mas nesse ponto especificamente, quando ele fala do telemonitoramento, dentro da 516, no caso da fisioterapia especificamente, da terapia ocupacional, ele fala que consiste no acompanhamento à distância de paciente atendido previamente de forma presencial. Mas olha o que está acontecendo agora. A gente tem tido pacientes que têm tido outras alterações, né? Outras doenças nesse período todo, né? Uma colega recentemente recebeu um paciente com Guillain-Barré, e a janela de oportunidade para a melhora desse paciente tem que ser agora, imediato. Nasceu algum bebê que precisa imediatamente, um atleta se lesionou, né? E eu não fiz esse atendimento presencial, mas ele chegou até mim no meu serviço. E aí? Olha, você estabelecer no parágrafo 2º do artigo 2º uma obrigatoriedade de que o paciente tem que ser atendido previamente de forma presencial, é você não reconhecer o que está no parágrafo 1º, que é a teleconsulta. É você não reconhecer o potencial da teleconsulta. Eu achei que essa teleconsulta, Carlos, quando eles escreveram, eles quiseram falar aí sobre o que a gente está chamando aqui de teleatendimento. Quando eu leio essa resolução, e eu não concordo. Eu acho que não era aí, entendeu? Você acha que não? Que teleconsulta significa o momento da avaliação inicial. Ou de uma reavaliação. Na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional. É consulta. É consulta, não é atendimento. Pois é. Não é atendimento. A gente dá um desconto porque essa resolução ela foi feita às pressas, né, no período de excepcionalidade. Agora, a senhora como membro da Benfísio, eu estou vendo o doutor Silano aqui, eu estou vendo o Marcelo Dourado. Quem está aqui também é a professora Lícia. Lícia foi minha professora também, assim como você, Cíntia. Lícia hoje está na SES em Caruaru. Eu acho importantíssimo a gente regulamentar, padronizar o que diz respeito ao teleatendimento fisioterapêutico, professora. O momento é esse. A coisa veio para ficar, é o que está todo mundo dizendo, juristas estão dizendo isso, a ANS está dizendo isso, outras profissões estão dizendo isso, veio para ficar, e eu acho importante que a gente se aproprie disso e estabeleça parâmetros, estabeleça critérios clínicos
estabelecimento de critérios clínicos objetivos para você realizar o teleatendimento fisioterapêutico e terapeuta ocupacional. Então, veio com essas divergências aí, com essas dificuldades de nomenclatura, mas eu acho que a gente dá um desconto, mas eu confio na fisioterapia, eu confio na academia, eu confio em quem faz a academia da fisioterapia, eu confio nos conselhos, e eu espero que a gente se aproprie disso para poder regulamentar isso. Senão fica terra de ninguém. Terra de ninguém. E eu estou observando aqui nos comentários dos colegas todos que não tem realmente um entendimento único. Cada um tem falado alguma coisa. Como a gente sabe que essa resolução ela é transitória, ela foi gerada, né, para um período específico, então, provavelmente, a consequência, a repercussão do que vai acontecer depois, vai dar tempo suficiente para as pessoas que estão lá nesse processo de construção junto ao nosso Conselho Federal, né, no caso da fisioterapia e terapia ocupacional, para não repetir os mesmos erros e tentar seguir a coerência que vinha se tentando trabalhar nos últimos anos, fechando essa casadinha com a academia, né? Para não, inclusive, ter nenhum impacto no mundo do trabalho, na assistência dos nossos pacientes. Então, a gente vai... A academia, me permita dizer, prestadores de serviços também. Isso, né? isso. A gente vê... Vocês da Cognita estão vendo e tem essa possibilidade de ver que existe um certo distanciamento, lacuna entre a academia e a ponta, o atendimento, né, a prestação do serviço. Imagina no que diz respeito ao COFITO. Então, a FENAFISIO está aí para dar sua contribuição. Eu acho que eu tenho autorização para dizer isso da doutora Marlene, da doutora Iaponira, né, que a FENAFISIO se coloca à disposição disso para, junto com a academia e junto com o sistema, a gente regulamentar, porque depois da resolução, ficou na resolução, acabou. Ficou na resolução, acabou, e a gente precisa melhorar isso. Isso, agora porque, peraí, agora eu vi um comentário aqui do Marcelo e me preocupei para não ter nenhum entendimento. O Marcelo está falando assim: lembro que gravar vídeos ensinando técnicas para o público em geral não é teleatendimento, inclusive pode configurar infração ética. Porque, assim, essa resolução, pelo que ele está falando aqui, eu não tinha nem parado para pensar sobre isso. Essa resolução, ela abre aqui para a telesaúde e significa dizer que dentro do meu rol dos pacientes que estão sob a minha responsabilidade, eu posso oferecer essa assistência de uma forma remota. Gravar um vídeo, chegar nas redes sociais e dizer assim: para você que está com um problema, uma cervicalgia, dores no pescoço, você vai fazer tal alongamento, para uma população de uma maneira geral, pelo que ele traz no entendimento dele, realmente agora eu fiquei refletindo, porque algumas pessoas têm feito isso como uma técnica de marketing para suas empresas, né? Ou para a pessoa própria, enquanto profissional autônomo. Quer dizer que isso não está coberto pela 516, seria uma infração ética? O que está coberto pela 516 é a individualidade do atendimento. É importante isso. É a individualidade. Tanto é que se exige o registro em prontuário daquele atendimento. Então, o doutor Marcelo Dourado está certíssimo. Isso aí não é teleatendimento. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, acredita? Inclusive, no artigo 3º, diz que a prestação desses telemonitoramento, teleconsulta, teleconsultoria pode se dar de forma síncrona e assíncrona. Isso. Mas independente de ser síncrona ou assíncrona, eu entendo que tem que ser de forma individualizada. É isso mesmo, eu não tinha nem parado para ver. E muitos serviços, de novo, ressalto, têm usado isso como estratégia de marketing, não é? Para tentar captar novos pacientes. Então, na verdade, isso continua sendo uma infração para o nosso código de ética. E esse... Maravilha, Marcelo. Obrigada aí por ter trazido... O código de ética faz os mesmos efeitos para o atendimento presencial e não presencial. Os efeitos são os mesmos. Maravilha. A gente já passou da metade do nosso tempo para conversar e eu queria que a gente entrasse nesse ponto, que é uma coisa que a gente conversou bastante, Carlos, semana passada, né? Que era o seguinte, voltando um pouco para essa questão da autonomia e tentando ver, da gente entender do porquê dessa dificuldade dos nossos colegas de assumir o teleatendimento, tá bom? A gente tem que pensar um pouco, eu acredito, nesse processo de segurança nosso, para fechar o diagnóstico que o nosso paciente tem. E em cima desse diagnóstico, para eu poder ter chegado a ele, significa que eu tive que fazer toda uma consulta e uma avaliação usando instrumentos adequados, né?
métodos e técnicas adequadas, independente da minha profissão, para que através desses resultados eu possa, de novo, traçar meus objetivos terapêuticos, qual seria o melhor planejamento para que eu possa adotar, e eu posso usar esses parâmetros aqui, desses processos avaliativos que eu adotei, inclusive como indicadores, para poder verificar nos meus processos de reavaliação se esse meu paciente tem evoluído ou não. Porque se ele não tem evoluído, eu preciso replanejar meu tratamento, não é? Onde é que está essa dificuldade realmente nisso, da gente conseguir ter esse processo de trabalho? Porque parece que as pessoas, elas começam faz o atendimento, uma lesão do joelho, sei lá, de um ligamento do joelho, uma lesão meniscal, e eu termino que eu repito, eu até tenho um procedimento para ser adotado no meu processo de avaliação, mas eu não consigo verificar as especificidades e identificar, inclusive, indicadores que eu possa usar depois assistenciais para verificar se meu tratamento está sendo eficaz ou não e garantir essa efetividade, não é? Então, se eu não consigo fazer isso presencialmente, quanto mais virtualmente, onde eu não vou estar ali com a mão na massa para fazer com que minha mão ela possa cumprir com algumas dessas minhas lacunas, né? Usando esse trabalho intuitivo. O que você acha aí um pouco disso? Eu acho que isso aí que você está dizendo faz parte daquela expressão chamada métodos, que está lá no artigo 3º do Decreto-Lei 938, que diz assim, é a atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos. E os métodos são exatamente esses. É o método de consulta, é o método de avaliação, é o método de exame físico, é o método de você traçar os objetivos do tratamento, é o método de você mensurar os resultados de acordo com aquela conduta que foi adotada. Então, eu acho que essa expressão método ela está mais atual do que lá em 1969, quando o nosso decreto ele foi publicado. A gente precisa se girar em torno, de forma mais séria, dessa expressão métodos, executar método. O que está faltando é metodologia, método. E aí, se a gente tem um método, professora, se o atendimento vai ser presencial ou não presencial, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Concordo com você. Exato. Eu acho que esse é outro ponto que a gente precisa deixar hoje aqui, um pouco dessa inquietação com os nossos colegas que estão tendo dificuldade. Será que você, o presidente do CRAFIT 7 também está aqui, doutor Gustavo, seja bem-vindo. Se puder contribuir, a gente agradece. Será que a gente, no nosso dia a dia, no atendimento presencial, a gente está tendo esse método? Não é? Alguma colega aqui colocou o seguinte, que a dificuldade dela é o poder de convencimento para as famílias. Parece que ela atende bebês. Deve ser dentro da área pediátrica. Então, assim, o que está faltando que ela consegue convencer um atendimento presencial e ela não está conseguindo desenvolver à distância? A gente recebeu uma colega, né, e ela mandou para a gente dar uma olhada, um instrumento avaliativo que ela fazia muito tempo que ela queria colocar em prática no consultório dela, e pela demanda de trabalho presencial ela não conseguia fazer. A professora Antonieta Cláudia, você conhece também, né, daqui de Pernambuco e tal. E ela conseguiu fazer uma avaliação, né, partindo desse princípio da teleconsulta, à distância de uma determinada bebê, e aí ela saiu. Como ela tinha um mínimo de controle, de domínio, pegou vídeo, pegou tal, fez uns tracks do vídeo, sabe, fechou em algumas situações. A partir dali, conseguiu jogar em algumas escalas padronizadas de avaliação infantil, traçou prognóstico, traçou as orientações para aquela família, botou tudo em PDF, tarará, e enviou. Ela fez todo o processo, que inclusive assim, teve um desperdício de tempo muito grande, mas ela desenvolveu um processo, que a partir de agora, né, Carlos, ela saiu daquela zona de conforto dela, provavelmente ela agora vai conseguir instituir isso como sendo um procedimento operacional padrão dentro da onde ela vai estar trabalhando, não é? Ela seguiu um método. Ela seguiu um método, e esse método, eu não vejo esse método padronizado na academia, eu não vejo esse método padronizado e sendo difundido. Meu amigo, mas é porque se a gente entra no processo de método, puramente nesse processo de aprendizagem, infelizmente algumas pessoas começam a pensar que isso deve ser seguido sem nenhum tipo de flexibilidade. Né? Não, então, não. Mas assim,
Eu A concordo mesma coisa quando contigo. falava em protocolo. Quando falava em protocolo, quando eu estava me formando de fisioterapeuta, eu tinha a maior resistência do mundo, achando que protocolo era uma coisa fechada, que não cabia. E a gente sabe da importância dos protocolos clínicos hoje. Não, eu concordo com você. O que eu estava querendo chegar era que, a depender de como isso é ensinado para esse Sim. profissional ou para o aluno, fica parecendo que é uma receita de bolo. Mas, na verdade, vai ficar faltando ensinar aquela pessoa a ter o raciocínio clínico. Eu acho que é isso. Raciocínio clínico. Protocolo com raciocínio clínico. Exato. Se você pega um livro de semiologia é um método de investigação. E a gente precisa discutir e treinar isso. Isso, exatamente. E aí E aí a gente volta para aquele começo. Você pergunta por que as pessoas estão resistentes? Insegurança. Mas eu acho que a insegurança não é só no que diz respeito a um atendimento à distância, não. Eu acho que essa insegurança tá muito presente no cotidiano, na vida das pessoas. Principalmente no ambiente, veja bem, principalmente no ambiente de multidisciplinariedade, né, com tantos profissionais, com tantos olhares, com participação mais efetiva hoje do paciente, com participação mais efetiva hoje dos familiares, com participação da sociedade como um todo. Ninguém é mais dono de conhecimento, compartilha conhecimento. Isso deixa o profissional inseguro e a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Esse mal tem que ser cortado na academia. Eu insisto muito disso. Eu ainda vou fazer mestrado, doutorado para ser professor ainda. Vem-se embora. O Gabriel, ele está insistindo nisso e a gente concorda com você, Gabriel. Agora, o que a gente tem que ver é que vários profissionais já estão no mundo do trabalho. E a gente não pode estar só remetendo a culpa na formação, que é plausível, está certíssimo. A gente tem que acabar esse mal pela raiz. Mas a gente tem que pensar também como ajudar quem está no mundo do trabalho. Eu queria, minha gente, aproveitar a entrada de Dr. Lucas Cacau. Ele é fisioterapeuta, ele é de Sergipe. Cacau, você não vai nem acreditar. Mas, assim, uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui nessa live foi uma postagem que o Cacau fez, o Lucas fez, Cacau Lucas, que termina nesse processo, né, de intimidade, a gente vai se misturando de novo. Que ele tem uma clínica Intervent, eu acho que é isso, né? Não estou em dúvida em relação com a esposa dele, que é médica infectologista, a doutora Mariela, e ele fez uma postagem com um esquema maravilhoso, ao meu ver, de como ele é um dos serviços que chama telereabilitação, né? E ele apresenta um esquema de telereabilitação para pós-Covid, Carlos, sabe? E nele ele divide. Ele faz um esqueminha mostrando que eles têm um processo de trabalho bem definido, né? Então ele bota plataforma para videoconferência. E ao lado ele bota quais são as plataformas que eles utilizam. WhatsApp, Zoom, Meeting, Skype e outras. Né? Que aí mostra que a depender de qual é a ferramenta a qual meu paciente ele tem acesso e a necessidade dele, qual é a que eu vou poder utilizar. Aí ele põe, foi plataforma de videoconferência. O 2, avaliação. E aí ele botou ao lado alguns instrumentos avaliativos, como o TUG, por exemplo, a própria frequência cardíaca, que pode usar para monitorar, né? Então, assim, e são ferramentas fáceis que essa família, se ela não havia sido orientada e não estava familiarizada e inserida dentro do processo da reabilitação antes do Covid, fica aqui a reflexão para que passe a fazer isso, né? Porque se ela já era inserida antes, agora ficou mais fácil. Mas se não, ela precisa ser ensinada para esse processo. Aí no item 3, ele coloca prescrição. E aí na prescrição, ele se baseia na escala de Borg, ele mostra que pode ter exercícios leves de moderação. Então ele segue um protocolo clínico, que é importantíssimo que a gente tenha protocolo clínico. Todo serviço, ele precisa ter o seu protocolo operacional padrão, como vai ser seguido todo esse processo que você vem falando, né, Carlos? Eu preciso ter um processo para ser repetido, mas eu preciso me embasar no protocolo clínico. E o protocolo clínico, ele tem que ser pautado nas evidências científicas, o que é que a gente tem. E lembrando que a evidência, de novo, não é protocolo, né? Cada serviço, a depender da minha clientela, né? Eu vou identificar qual é o melhor instrumento, método, né? Intervenção que vai se adequar àquela situação. Ele põe um quarto item, que é monitorização. E dentro da monitorização, ele resgata um pouco dos indicadores que ele usou no processo de avaliação, como a própria frequência cardíaca, a pressão arterial, que é mais ou menos isso. Se eu tenho uma avaliação bem feita, eu posso usar para monitoração os mesmos critérios. E aí eu vou ver se minha intervenção está funcionando ou não,
Se estiver funcionando, readapto, né, ajusto, incremento meu objetivo. Se não, eu posso rever, né, a minha conduta. E, por fim, ele põe um itemzinho dos honorários, né? E aí ele atribui ao nosso RNPF. Isso tem sido também um consenso, não é, Carlos? Independente se é presencial ou se é telesaúde, independente se é presencial ou telesaúde, os honorários eles podem ser cobrados iguais? Podem. E aí a livre iniciativa, a liberdade de contratar, isso aí é que vai definir. Inclusive não tem obrigatoriedade nenhuma de, por exemplo, o valor que você recebe do plano que está lá contratado para você receber do plano presencialmente é o mesmo valor que você tem que... Não, vai depender da sua força de negociação. Se você for mais forte que a operadora, vai ser mais. Se você for menos forte, vai ser menos. Não tem obrigatoriedade, não tem padrão. O referencial não contempla essa possibilidade, o referencial não imaginava isso, mas o referencial ele serve como referencial de precificação. Não tem nada estipulado no que diz respeito a valor X, valor Y, nada. O que eu tenho percebido é que os colegas, como eles às vezes não estão tão à vontade com esse procedimento e às vezes acham que está fazendo pouco, de novo, pelo fato de desconhecer o que é que tem, teve uma que disse assim, eu não me sinto à vontade de cobrar, eu ligar para perguntar como é que está a frequência arterial, como é que ela ficou, e inclusive fazer uma orientação se eu perceber que ela tem por exemplo, ela é uma fonoaudióloga, que ele está tendo mais engasgos para mudar, por exemplo, a medicação, eu acho que eu não deveria cobrar por isso, porque eu acho que isso não é um atendimento. Epa! Veja o exemplo que você deu da colega fisioterapeuta, que ela fez todo um roteiro. Veja o exemplo que você está falando do Lucas Cacau aí também. Isso. Isso é tempo, né? Isso é tempo. Paty Geraldini, que é a diretora de qualidade da FENAFISO, que está aqui, lembrou bem, protocolo, roteiro, método, isso resulta em qualidade, não é? Serviço de qualidade, prestação de serviço de qualidade, e aí para você chegar a isso, você demanda tempo, demanda investimento, demanda dedicação, demanda estudo, tem que cobrar sim. Tem que cobrar sim. E outra coisa que a gente escutou, que eu também, assim, a gente levou um susto, que foi assim, se eu ensinar a fazer uma determinada intervenção, pode ser que aquele paciente nunca mais queira fazer fisioterapia comigo. Como assim? E esse paciente, quando você não está com ele, nas outras horas do dia, ele não faz nada? Como é que você consegue, né, manter toda essa questão aí da manutenção do que você vem trazendo, né? Tem muita coisa, né, meu amigo, para a gente mudar esse paradigma, né, da nossa categoria. Alguém fez uma citação a respeito de consentimento, de termo de consentimento do paciente. Olha, a gente está sobre a vigência parcial, porque parte dela entra em vigência ainda. A gente está no período chamado de vacatio legis, da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu acho que aí seria outra live, professor. A gente teria que ter outro momento para discutir essa lei, ver o impacto dessa lei na saúde, ver o impacto dessa lei não apenas na telesaúde, mas ver o impacto dessa lei no registro de prontuário, no dia a dia da clínica, no dia a dia do hospital, no dia a dia do atendimento em domicílio. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela irradia efeitos para todos os passos da vida de um fisioterapeuta, por exemplo. Tudo que diz respeito a registro de pacientes, tudo que diz respeito a registro de informação de pacientes, a gente tem que estar muito atento a isso. Mas aí é assunto para outra live. E a ideia, né, tem alguns colegas dizendo assim, vamos esticar a live, vamos fazer assim, vamos criar um hábito da gente se encontrar sempre. Aí, assim, a gente já está no finalzinho, Carlos, nós temos sempre reuniões internas para definição das nossas mentorias, né? Como a gente imaginava que essa live era uma live que ia trazer uma certo interesse, que a gente nem entrou na questão documental, do que é exigido, porque a gente já vê que você já vem conversando sobre isso com a própria FENAFISO, com a própria, com a Marlene, que está aqui na live, o pessoal do IP já fez essa conversa e várias outras coisas. O que a gente está querendo, inclusive, convidar é assim, as pessoas que tiverem interesse de participar da nossa reunião interna de mentoria, que acontece na quinta-feira à tarde, entre em contato com a gente no direct, que a gente passa o link de acesso e aí vocês participam com a gente. A pauta da reunião dessa semana, a gente está
discutindo os procedimentos, os instrumentos que precisam, o fluxo, sabe? Para justamente orientar os nossos clientes. Então, quem quiser participar, minha gente, entre em contato com a gente no direct, porque a gente vai passar esse link de acesso para vocês estarem junto com a gente. Outra coisa que a gente também quer é o seguinte, dizer que na próxima semana a gente vai estar com a doutora Patsy Geraldine, que está aqui, e a ideia da conversa com a Patsy, que faz parte também da FENAFISIO, faz parte do IP e tudo mais, é como a gente, num momento como esse, mesmo pensando inclusive em telesaúde, ou que seja para a vida, para próximo, para o nosso futuro, quais são os itens que são considerados como sendo de para manter a qualidade dos nossos serviços, entendeu? Porque se a gente tem a consciência disso, independente se é presencial ou remotamente, a gente vai conseguir garantir isso. E se você está nesse momento de reavaliar todo o seu processo, como agora, né? Aproveitando esse momento para se redesenhar, para estabelecer protocolos clínicos operacionais, por que não fazer, traçar os seus protocolos já pautados nesses indicadores? Que isso é uma outra deficiência que a gente vê na academia, né, Carlos? A gente está precisando chegar mais perto do mundo do trabalho, dos colegas que estão nos serviços, que estão no atendimento, para o que a gente, inclusive, discutir dentro da universidade seja realmente útil e proveitoso para aqueles colegas que vão montar seus serviços e vão entrar aí nesse mercado de trabalho, né? Então, Carlos, eu acho que a gente já está chegando no finalzinho. Se você quiser fazer seu encerramento, fique à vontade. Tá, eu insisto que a gente deve regulamentar realmente e regulamentar se empoderar de conhecimento e de métodos e técnicas. Eu acho que a Cognita, a FENAFISIO, o IP pode dar uma contribuição muito importante nisso, junto com o sistema. Estou vendo aqui o doutor Gustavo, o doutor Silano, presidentes de conselhos regionais importantes, ajudem a enriquecer esse debate. E sobre nossa live, professora, eu estou à disposição da Cognita. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra fazer essa parceria com a Cognita, em especial com a senhora, minha professora. Da mesma forma, né? E assim, realmente, esse assunto ele é inesgotável, porque ele tem sido bastante desafiador. Então, se a gente puder dar continuidade, minha gente, a esse processo de uma forma mais produtiva, usando uma outra plataforma que possa ser interativa. Gabriel, Marlene, se você veio participar com a gente na nossa reunião na quinta-feira, porque a gente vai trazendo os instrumentos e as discussões, e aí vai ser bom, porque a gente vai sair com o produto da nossa reunião, e vocês podem ficar com esse produto para usar nos serviços de vocês, né? Então, eu acho que a ideia era poder colaborar nesse processo e colaborar aí com todos os colegas. Então, é só falar com a gente lá no direct, tá bom? Eu não sei dizer quantos minutinhos ainda tem, né? Mas espero que as rediscussões das nossas resoluções, já que são elas que nos pautam, elas possam levar em consideração tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento, não é, Carlos? Exato. O momento é ímpar, o momento é de muito aprendizado, é de muita oportunidade. Veio para ficar esse debate e eu acho que a gente vai sair renovado de tudo isso, com muitas feridas, com muitas cicatrizes, mas a gente sai fortalecido e renovado. Exatamente, exatamente. E esse processo de escuta tem que ser sempre escutando as partes envolvidas, né? Nada sobre nós sem nós. E que caiba a gente, né, nesses momentos, se fazer presente, né? Para poder garantir esses espaços. Porque senão não adianta nada depois a gente ficar só nesse processo de reclamação, né? Exato, é por aí. Exatamente. E, minha gente, existem ferramentas muito boas, né, que ajudam a gente a operacionalizar, otimizar nosso tempo e assim a gente conseguir a resolutividade que a gente tanto quer para garantir a efetividade da nossa assistência através da telesaúde. Não é isso? Exato. Exatamente. Então, pronto. Então, quem quiser falar com a gente no direct, Carlos está convidado também. E aí a gente se encontra na próxima terça-feira, minha gente, às 8 horas. Tá bom? Perfeito. Um beijão. Obrigado, professora. Um beijo, querido. Beijo para todo mundo. Tchau.